Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elson. Hoje é a primeira aula de duas que nós teremos sobre antropologia. E no final de cada aula eu vou passar para vocês uma avaliação, né, que vocês vão enviar por e-mail, que vai ser mostrado para vocês no final da aula, o e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, eu vou deixar meu WhatsApp para que vocês tirem alguma dúvida. Nesse momento, claro que essas aulas serão menores, com um tempo bem menor, porque não tem intervenção de vocês e tudo mais, a gente consegue fazer mais rápido, né? Então, geralmente de 30 a 40 minutos é o suficiente para cada aula. E vou mandar para vocês também o plano de curso da disciplina. Então, vamos lá. Para que um curso de pedagogia precisa estudar antropologia, né? Exatamente porque no curso de pedagogia nós vamos trabalhar com a formação de professores que trabalharão com a diversidade muito grande de pessoas, de jeito de ser, de raça, de religião, de cultura, né? Então você pode se deparar com várias situações. E para que não haja preconceito, né, nós temos várias disciplinas que trabalham essa formação do professor em um nível mais de evitar essas tomadas de posição preconceituosas. Então, a antropologia, um dos objetivos dela é mostrar a diversidade cultural que existe no mundo, para que eu entenda que eu sou mais uma cultura, que eu não sou a única cultura ou a melhor e tudo mais. Então, o conhecimento, ele é a chave do combate ao preconceito, né? Então, se você tem preconceito com alguma coisa, saiba disso que eu vou dizer agora. É porque você não conhece aquilo. Se você conhecer de verdade aquilo, você vai ter um conceito formado sobre aquilo, que pode ser melhor ou pior do que você tinha antes, mas não vai ser um preconceito. Então, antes de emitir uma opinião, o importante é que a gente conheça o objeto para emitir uma opinião baseada no conceito e não num pré-julgamento, né? Então, a disciplina vai trabalhar exatamente isso. Antes, a gente precisa ver a origem e o significado de antropologia, né? Então, a gente pode ver que antropologia, estudo, razão, né? Então, é o estudo do homem. Mas nós temos várias ciências que estudam o homem, né? Psicologia, sociologia, cada uma delas estuda o homem. Mas a antropologia estuda o homem em algo diferente. A antropologia vai estudar o homem e sua diversidade cultural. A antropologia ela não vai se ater apenas ao homem em sociedade. Ela quer o homem em sociedade, mas ela quer registrar a diversidade cultural desse homem, para mostrar para os outros que ele é diverso, para mostrar para os outros que, por ele ser diverso, ele precisa ser respeitado como tal. E esse mesmo homem que é diverso tem que respeitar os outros que também o são, né? Então, a antropologia ela vai trabalhar isso. Ela começa a ser discutida no século XVIII, mas ela só se torna ciência apenas no século XIX. O que significa isso? É que ela encontrou o seu objeto de estudo apenas no século XIX. Nós temos várias áreas de conhecimento, mas às vezes essa área de conhecimento não se torna ciência. Porque o que é ciência? Ciência é quando eu encontro um objeto para estudar. Quando eu limito um objeto e digo, olha, eu vou estudar aquilo ali. Aquilo é meu objeto de estudo. Então, a antropologia, ela demorou um tempo para definir o seu objeto de estudo, mas é exatamente esse, é o homem e sua diversidade cultural. NASA se divide em várias áreas internas, né, biológica, pré-histórica, linguística, psicológica, social e cultural. Então, o homem, enquanto ser biológico, ele vai ser estudado por um ramo da antropologia. O homem, enquanto ser pré-histórico, ou seja, antes da escrita, ele vai ser estudado
pela paleontologia, por exemplo. A linguística também vai ter um ramo que vai estudar apenas a linguagem desse homem, como ela se manifesta e tudo mais. Então, cada parte do homem vai ser subdividida para o estudo na antropologia, né? Então, o que interessa para nós, basicamente, é a antropologia social e cultural, que é quando linguística social e cultural, que é quando o homem constrói a sociedade através da educação, da cultura, da linguagem, da sua linguagem empregada. Então, nós vamos discutir basicamente isso ao longo da disciplina. Então, para que a gente faça essa discussão, eu preciso entender o que é cultura. Então, eu trago algumas perguntas que são óbvias as respostas, mas se nós estivéssemos em sala de aula, teríamos uma discussão a respeito disso. Como nós não estamos em sala de aula, eu vou fazer essas perguntas, elas vão ficar no ar, mas eu vou também trabalhar com vocês. É exclusividade dos povos civilizados? Por que eu faço essa pergunta? Porque algumas pessoas imaginam que cultura é algo sofisticado. Então, um povo que não seja, entre aspas, da Europa, por exemplo, civilizado, como eles achavam que só eles eram, esse povo não tem cultura. Antigamente pensava assim, não. Todo povo tem sua cultura, né? Por mais distante que ele esteja dos grandes centros, esse povo tem uma cultura que merece ser respeitada. Existe uma cultura maior que a outra? Não. Toda cultura, ela tem o seu tamanho, o tamanho que cabe naquele local, né? Então, quem vai fazer a cultura ser maior ou menor é a própria sociedade daquele local. Isso não quer dizer que ela seja menor ou maior aos olhos dos outros. Não. Ela vai ser maior ou menor dependendo da quantidade de tempo que ela existe. Maior ou menor em relação a ela mesma. Nunca em relação às outras. Existe uma cultura melhor que a outra. Nós temos, por exemplo, exemplos de cultura como o Japão, que valoriza demais a educação, a Alemanha, que valoriza demais a educação, principalmente técnica e tudo mais. Essas culturas são melhores do que a brasileira? Não. Cada uma cultura resolve um problema, surge a partir de tais, e resolve um problema para a sua cultura. Então, ela é melhor ou pior do que a outra? Não. Ela pode sim melhorar em relação a ela mesma, se ela achar que deve, né? Então a cultura, ela não existe nenhuma pior, nem melhor do que a outra, e nem maior também. Quem estuda tem mais cultura? Por que eu fiz essa pergunta? Porque as pessoas antigamente diziam que quem estudava era uma pessoa culta, né? Então vinha de cultura. Não tem nada a ver. A cultura, ela é produzida pelo homem em qualquer lugar que ele esteja. Então, e aí tem uma diferença. Além do homem, outro animal consegue produzir cultura? Não. Por mais bonito que a gente imagine que seja a formiga trabalhando, entre aspas, a abelha, aquela coisa toda, ali não é cultura, né? Por quê? Porque geneticamente esses animais recebem informações que eles vão reproduzir aquelas informações ao longo do tempo da sua vida. O homem não. Não vem na nossa genética coisas que nós fazemos aqui fora. Não vem na nossa genética, por exemplo, como comer de garfo e faca. Como usar talher. Não vem na nossa genética. A gente aprende com pessoas que criaram, que inventaram aquilo. A gente aprende através de um processo cultural, né? Então, o homem, o Karl Marx, ele diz que o homem, ele é fruto do trabalho. Karl Marx diz que o homem, ele, ao produzir cultura através do trabalho, e que trabalho é esse? Não é o emprego. É toda vez que o homem age sobre a natureza, ele constrói cultura através desse agir dele sobre a natureza. E esse agir dele sobre a natureza, o Marx chama de trabalho, né? Por mais castigante que seja, mas esse agir é que transforma o homem no que ele é. Tudo que nós somos hoje, nós somos resultado de um processo histórico de agir sobre a natureza, né? A roupa que você veste, o equipamento que você usa, qualquer coisa é fruto do trabalho, que é do agir do homem sobre a natureza. Então, nós somos os únicos animais
que construímos, que reconstruímos, que modificamos, que adaptamos a natureza ao nosso modo de vida. A gente não se adapta à natureza, a gente faz o contrário, a gente adapta a natureza, a nossa maneira de viver. Nós pagamos algumas consequências com relação a isso, porém, isso é o que faz do homem humano, que é do agir sobre a natureza. E o que isso tem a ver com a disciplina, professor? Que é exatamente a construção da cultura. A diversidade cultural, que é o objeto de estudo da antropologia, esse homem e a sua diversidade cultural vai depender do lugar onde eu esteja, da matéria-prima que eu tenha disponível para mim, da vontade que eu tenha de construir tais equipamentos, tais objetos que vai fazer de mim aquele homem. Né? E não é só necessidades. Nós agimos sobre a natureza para construir coisas supérfluas. Coisas que não têm a menor necessidade básica e a gente age na natureza sobre isso. Então depende do que eu quero fazer com a natureza, do que eu quero construir para mim. Né? Então essa diversidade cultural é que é o objeto de estudo da antropologia. É por isso que em cada local o homem é diferente. Porque ele tem necessidades diferentes. Ele tem crenças diferentes. Ele procura fazer da natureza algo diferente para ele. A gente poderia pegar um conceito de cultura do Claude Lévi-Strauss, que ele diz assim, cultura é o conjunto de hábitos, atitudes e comportamentos, isto é, maneiras de pensar, sentir e agir de um povo. Então, cultura não é só arte, música, não. É a maneira que o povo pensa, que o povo age, que o povo sente. Aquilo é cultura. Porque aquilo é construído historicamente por nós mesmos. Nós acreditamos em coisas que nós mesmos construímos ao longo do tempo. Né? Medos, ansiedade, vontade, desejo são construídos por nós ao longo do tempo e buscados por nós uma determinada meta, um objetivo, um local, um momento para que a gente se desenvolva. Né? Tudo isso é cultura. Esse caminho do ser humano e esse rastro que ele deixa no seu caminhar é cultura. Então, nós vemos a antropologia cultural, que o que é essa busca da cultura, mas eu caio em um erro aí. Como? Eu caio no preconceito. Né? O preconceito ele toma conta de mim. Por quê? Porque eu olho para a cultura do outro como menor do que a minha. Né? Então, por exemplo, ao longo do tempo, as diferenças culturais eram vistas de maneira pejorativa. Não eram só diferenças. Era uma cultura achando que estava acima da outra. E a gente percebe que muda só o nome. Na antiguidade grega, os homens das culturas diferentes eram chamados de bárbaros. Ou seja, aquele homem que não falava o idioma, que não se vestia como os gregos, que não comiam como os gregos, aquele homem era um bárbaro. Aquele homem ele tinha dificuldade de se adequar à natureza ou à cultura grega. Logo era chamado de bárbaro. Né? Isso foi mudando com o tempo, mas o termo tão pejorativo quanto nos séculos 17 e 18, os europeus chamavam os outros, aqueles diferentes deles, eles chamavam de selvagem, aqueles que moram na mata, na selva. Né? Com a teoria de Darwin, no século XIX já, o termo utilizado era primitivo. E vem de onde? De primata, de primeiro, de macaco, já que, então, segundo essa teoria dessa época, as pessoas entendiam que quanto mais o homem se distanciava do macaco, já que ele tinha se originado de tal, quanto mais ele se distanciava do macaco, mais evoluído ele era. Então os europeus se julgavam muito distantes do macaco. Mas ao mesmo tempo eles encontravam povos que, segundo eles, se pareciam muito com os macacos, que viviam em matas, em locais isolados. Então esse povo ainda era primitivo, que vem de primeiro, de primata. Hoje nós temos no século 20 e 21, nós temos o termo subdesenvolvido. O Japão, os Estados Unidos são países desenvolvidos e o Brasil é subdesenvolvido. Mas se você for ver, é um termo tão preconceituoso quanto. Porque sub está abaixo do desenvolvimento.
né? Então, a mesma coisa, um país emergente. Emergir é sair de dentro de algo para fora, né? Então, você está mergulhado e você está emergindo, né? Então, é um termo preconceituoso. Mas isso foi como os povos olhavam para os outros que eram diferente dele. Para que serve a antropologia, então? Para trabalhar como que esse povo tem que olhar para o outro, vendo apenas que ele é diferente e não menor do que ele, né? Então, para eu fazer isso, eu preciso mergulhar um pouco na história da antropologia. E a história da antropologia ela é dividida em duas fases. Uma, quando os antropólogos ficaram no gabinete, ou seja, mandaram que pessoas fossem ver os povos diferentes e interpretavam esses povos. E outra, quando esse antropólogo teve que ir até o objeto de estudo, e ele viu em loco o seu objeto de estudo e ele produziu outras teorias. Então nós vamos ver a evolução de algumas teorias antropológicas para que a gente entenda melhor essa disciplina. Então, olha, no final do século XIX, houve o chamado neocolonialismo. E é desse neocolonialismo que surge a antropologia. Porque antes, os homens também iam grandes navegações, desde a Grécia Antiga que isso acontecia, só que eles sempre viam algo como bizarro. A primeira vez que o homem quis interpretar, que o homem quis buscar entendimento com relação àquilo que estava acontecendo em outro mundo, foi no final do século XIX com o neocolonialismo. Então, eu via algo diferente, mas eu queria entender. Essa busca do entendimento é que deu origem à antropologia. As grandes potências industriais se dirigem para a África, a Ásia, a América e a Oceania para dominar e explorar esses povos. É claro, o objetivo não era conhecer esses povos, era dominar e explorar. A partir dessa dominação, nós tivemos a oportunidade de conhecer esses povos, né? O contato com o diferente surge como desafio para os estudiosos que interpretavam os relatos das viagens desses colonizadores, a antropologia de gabinete. Então, esses homens traziam relatos e, ao trazerem, esses relatos eram interpretados por esses antropólogos de gabinete, que eles ficavam em casa interpretando tudo isso. Claro que aí gerava um preconceito absurdo, já que eu não estava lá, eu só ouvi falar do que acontecia. Então, daí gerava um preconceito, porque eu não vi o objeto, eu só ouvi relatos desse objeto, né? Que eram as culturas diferentes. Então, nasceu, como eu coloco aqui, o preconceito nasce da distância de quem enxerga o objeto. Então, quanto mais distante você enxerga um objeto, mais preconceito você tem com ele, né? Então, com os antropólogos, aconteceu a mesma coisa. E aí nós tivemos várias teorias. Nós tivemos a teoria do evolucionismo social, que nós já tínhamos a teoria do Darwin, o ser humano evoluiu do macaco, do símio, que é do macaco. Nós tínhamos todos os animais que nós conhecemos hoje, segundo Darwin, evoluiu de outros animais. Então os antropólogos disseram o seguinte: se isso é verdade, existe também o evolucionismo social, ou seja, vai considerar que as sociedades evoluem assim como as espécies. Nós temos sociedades ainda em evolução, nós temos sociedades evoluídas, e isso é um processo, né? Então, eles vão entender que isso é verdade. Considerava as sociedades primitivas como sociedade em estágio inferior ao desenvolvimento alcançado pelas sociedades ditas civilizadas, que eram as europeias, né? Então, eles entendiam o seguinte, que existia um estágio de desenvolvimento, e que cada sociedade estava em um determinado estágio, chamada evolução. Aí tem um problema sério, porque alguns teóricos dizem que essa teoria ela plantou a semente talvez da Segunda Guerra Mundial, né? Meados do século passado, 1939, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que alguns teóricos dizem que é fruto dessa ideia de achar que existem povos melhor do que os outros, que nós tivemos o etnocentrismo, raça de povo, e centrismo de centro. Então, é uma raça se achando o centro do universo, né? Então, olhava para todo mundo
como se o mundo inteiro, diferente deles, fosse um mundo primitivo. E eles estivessem num mundo, no caso a Europa, um mundo evoluído, né? Então, isso fez com que, por exemplo, 6 milhões de judeus, vários deficientes, negros, evangélicos, todo mundo que era diferente desse povo que vivia no centro, morreu. E não culminou na Segunda Guerra Mundial. Mas é uma teoria que algumas pessoas ainda defendem hoje, mas que levou a Europa, por exemplo, a esse absurdo. Essa imagem, ela retrata exatamente isso, né? O homem, o europeu aqui no meio, achando que é o desenvolvido, o preparado, e esses outros dois, essa mulher e esse homem, como subdesenvolvido, aqueles que moram em casas de palha, de pau a pique, e que não tem desenvolvimento algum. Mas se você for olhar direitinho hoje essa imagem, você consegue ver que esse homem está preparado segundo o medimento de preparo, de bota, chapéu, de roupa e etc. Acontece que esses dois outros, essa mulher e esse homem, eles estão preparados para viver onde eles estão. Então, eles não precisam de bota, de cinto, de chapéu. Eles adaptam a natureza a viver ao modo deles. Então, eles pegam da natureza apenas aquilo que eles julgam necessário para a sobrevivência. Enquanto que esse outro já chegou no momento de achar que a natureza ela deve servir ao necessário e deve servir ao supérfluo também, o além do necessário. Então nós temos duas visões de natureza, duas visões de mundo sobre a natureza. Precisa levar em consideração, mas nessa época essa foto, ela representou exatamente isso, o quanto esse homem do meio era evoluído em relação aos outros, né? Nós temos o positivismo, que é outra teoria, né? É a teoria do que fala sobre aplicar à sociedade a mesma lei da natureza, né? Então, Augusto Conte defendia que poderia aplicar as mesmas regras de análise natural ao social. Nós sabemos que não. Hoje isso não é possível, mas na época isso foi tentado. Então, nós não... Por exemplo, na sociedade, na natureza, existem coisas na natureza que são fechadas. Causa e efeito bem definido. Em um laboratório você consegue fazer essa manipulação. Aqui na sociedade isso é mais complicado. Porque assim, eu entendo que num país capitalista, quem tem mais dinheiro é mais feliz. E quando eu vou para a realidade, eu descubro que não é necessariamente. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e não é feliz. E outro tem pouco dinheiro ou nada e se sente feliz. Então, existem outras coisas que o positivismo, que é o causa e efeito, não consegue explicar, né? Então, a sociedade é muito mais complexa e precisa de outras formas de explicar a sociedade, que não a forma do positivismo, que é olhar como se fosse a natureza. E nós temos algumas outras teorias, que é o determinismo geográfico, que ele determinava que o ambiente físico é que estava por trás da diversidade cultural. Então, por exemplo, ele determinava que a pessoa que nasceu na Amazônia, ela tinha uma diversidade cultural por causa daquele ambiente físico. Por causa das árvores, dos animais, da chuva. Aquilo ali determinava aquela diversidade cultural. Por outro lado, pessoas que nasciam em grandes cidades eram oriundas daquele espaço físico ali. Então aquelas pessoas não agiam sobre o espaço, né? Então isso também com o tempo foi trabalhado e descoberto que existe
sim uma influência grande geográfica sobre as pessoas. Por exemplo, em Teresina, nós temos épocas em que é muito quente, então a forma das pessoas se vestirem, a forma das pessoas se abrigarem em alguns lugares, isso sim é determinado pelo ambiente físico, né? Mas você vê também coisas diferentes aqui que não são determinadas pelo ambiente físico, né? Então, por exemplo, a comida aqui não tem nada a ver com o ambiente físico, né? Então, a forma das pessoas se alimentarem aqui não tem nada a ver. As pessoas comem coisas parecidas com outras pessoas que comem em lugares frios também. Então, não é determinado. Existe uma influência, claro, mas não é determinado. É basicamente essa ilustração aqui, ó. O problema não é a seca, é a cerca. Então, se eu olhar para a sociedade, né, e achar, por exemplo, para o Nordeste, e achar que o problema do Nordeste é a seca, né, então o povo sofre no Nordeste por causa da seca, eu vou deixar de levar em consideração alguns lugares que são desertos no mundo e que são ricos. Por exemplo, Israel e o Oriente Médio, parte do Oriente Médio, ele encontrou maneiras de sobreviver na seca, né? Então, essa charge, ela coloca que o problema é a cerca, ou seja, que isola o homem no lugar onde não tem água, né? Então, se eu acho que a parte geográfica determina quem eu sou, eu vou tirar do homem a responsabilidade de ser um agente transformador da sociedade, ou transformador daquele local, da natureza, né? Nós temos o determinismo biológico, que algumas pessoas acreditam também. É a teoria que afirma que o comportamento cultural é resultado da genética e da hereditariedade dos indivíduos. Por exemplo, o japonês é daquele jeito, o japonês é educado porque ele recebe aquela educação da genética. O europeu é mais frio porque ele recebe da genética. E por aí vai. O brasileiro é mais dado, festivo, porque é da genética. Isso foi com o tempo sendo desmistificado. Encontramos uma relação. Existe sim uma influência genética em alguns nossos comportamentos, mas a maioria deles são aprendidos, então não existe um determinismo, existe uma influência que não determina, né? O que nós estamos vendo? Forma de explicar o homem na sociedade. O homem na sociedade. O homem em sua diversidade cultural. Então, maneira de explicar a antropologia. E esse determinismo biológico, ele gerou vários preconceitos ao longo do tempo. Eu posso colocar alguns aqui, ó. Muita gente ainda acredita que os nórdicos da Europa são mais inteligentes do que os negros. Não é verdade. Que os alemães têm mais habilidade para mecânica. Não é verdade. Por exemplo, os alemães têm mais habilidade para mecânica porque os alemães têm uma educação, por exemplo, voltada para a mecânica, voltado, por exemplo, a educação profissional da Alemanha é muito. 80% dos jovens estão na educação profissionalizante. Na Alemanha isso chega a quase 90%. Que os judeus são avarentos e negociantes. Que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros. Que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes. Tudo isso é preconceito, porque os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis. Está na Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas. Que os ciganos são nômades por instinto, eles aprenderam a ser nômades. Que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Então, um preconceito tremendo com os povos que serve como piada, mas não como verdade científica, jamais. Nós temos esses povos com essas características, mas tem outras características, e isso não é uma verdade absoluta, né? Então, por quê? Porque isso é determinado pelo biológico. As pessoas que acreditavam achavam que isso era a biologia que determinava. Se você nasceu no Brasil, você vai ser aquilo. E a gente entende que não. Pessoas que nascem no Brasil e vão para a Europa se parecem com o europeu, o seu modo de viver, o seu modo de ser, né? Então, aí nós chegamos na chamada etnografia,
que é quando o homem começou a registrar em loco, ou seja, no local onde acontecia o fato, registrar os acontecimentos e interpretavam vivendo com aquele povo. Então, o antropólogo foi para o campo viver com aquele povo para entender como é que aquele povo agia. E aí sim, ele trouxe não só a maneira como aquele povo vivia, mas ele trouxe também frustrações daquele povo, anseios de mudança. Então, vários problemas. Nós temos vários antropólogos aqui no Brasil, que eu vou falar na próxima aula, que entraram, Darcy Ribeiro, um deles, que entraram na Amazônia, no Pantanal, e registraram várias aldeias indígenas, vários povos, maneira como eles viviam. Então, essa ida ao campo trouxe deixou de ser algo bizarro, como eu coloquei aqui, para algo diferente apenas. Então, aquelas bizarrices que eram contadas por outras pessoas se transformaram em diferenças culturais. Né? Então, essa forma de ir ao campo trouxe novas formas de ver o homem, novas teorias, como, por exemplo, o funcionalismo. O que é o funcionalismo? Vários autores, dentre eles o Malinowski, parou de utilizar informações indiretas e começou a realizar a pesquisa de campo para elaborar suas teorias. Né? Cada sociedade deve ser estudada como um organismo constituído por partes interdependentes e complementares, cuja função é satisfazer as necessidades essenciais de seus integrantes. Né? Então, o funcionalismo entende que cada parte da sociedade tem uma função. Né? Então, basicamente bem parecido com o corpo humano. Comparava o sistema social ao corpo humano, cada órgão cumprindo sua função para o desempenho todo. Então, eles entendiam o seguinte, que para uma sociedade funcionar, ela tinha que ter escola, hospitais, órgãos. Daí, dessa teoria, veio o nome de órgão público, que é quando você, por exemplo, passa no concurso público para um órgão público, o Detran é um órgão público. Você passa no concurso público para o Detran, um órgão público, você vai passar a ser funcionário daquele órgão público. Exercer uma função para que toda a sociedade se beneficie do teu trabalho. Você vai ser um funcionário público de um determinado órgão. Por quê? Porque eles entendem que a sociedade é como um corpo, se cada órgão fizer a sua parte, ela anda bem. Isso vem dessa teoria. A teoria de interpretar uma sociedade, de interpretar o homem em sociedade. Nós temos o culturalismo norte-americano, né, que foi bem trabalhado nos Estados Unidos, e o mundo inteiro se beneficiou através do Franz Boas. Percebe a necessidade de estudar suas particularidades. Então, não era só olhar o povo como um todo, mas olhar nas suas particularidades. O que é que aquele povo tem que diferencia de outros, que faz dele único. Né? É essa visão do culturalismo norte-americano. Né? Então nós temos, cada grupo tem suas condições históricas, climáticas, linguísticas e etc. Então, se cada grupo tem isso, significa dizer que cada grupo é único. Se cada grupo é único, aquela identidade que é construída nele, naquele povo, aquela identidade ela traz consigo particularidades que devem ser observadas. Então, nós temos a cultura e a história, e não mais a raça seria uma causa das diferenças entre as populações. Então, o culturalismo norte-americano identifica que eu sou fruto da história, eu sou fruto da minha cultura. Independentemente da raça a qual eu pertenço, eu sou fruto daquela história construída. Né? Então, isso faz com que eu olhe não mais para de que raça aquele povo é,
mas qual é a sua história? Qual é a sua cultura? Né? Então, a cultura como componente aprendido e repetido contribui para reprimir comportamentos instintivos, que seria a educação aí. Né? Então, a educação, como se eu transmito e aprendo através da educação, eu vou trabalhar comportamentos instintivos. Por exemplo, se alguém mata, instintivamente, o ser humano sente a necessidade de matar para sobreviver. Por que instintivamente, professor? Porque ele já fez isso. Desde que o ser humano ele surgiu, que ele luta com outros pela sobrevivência. E nessa luta, ele pode se matar. Ele matou várias vezes. Até agora a gente mata. Então, a morte é algo instintivo. O assassinato, o homicídio é algo instintivo do ser humano. Mas eu hoje, através da educação, através das leis e tudo mais, é claro, mas a lei ela só é aprendida através da educação. Né? Então, você não nasce sabendo que é proibido matar. Alguém um dia vai te dizer, não pode matar não. Né? Então, isso é repassado através da educação, seja escolar ou familiar. Ou a educação informal como um todo. Então, segundo essa teoria, é isso que barra os instintos. Né? É a educação que barra os instintos. Então, não é que uma raça é mais violenta do que a outra. Não. É que um povo, aprendeu determinadas coisas diferentes dos outros. Então, por isso nós temos países mais violentos e menos violentos. Claro que não vamos deixar levar em consideração a violência, a injustiça social que gera violência. Né? Mas isso tudo, segundo essa teoria, é trabalhado através da educação. E nós temos o estruturalismo, que vai trabalhar, que é um conceito, é basicamente uma teoria criada pelo Claude Lévi-Strauss, que ela fala sobre a necessidade do indivíduo de trabalhar com símbolos. Né? Cada sociedade, segundo esse autor, ela tem símbolos. Então, ele usou até um termo chamado totemismo. Cada sociedade tem um totem, que é um objeto de veneração. Cada sociedade, segundo Claude Lévi-Strauss, ela acredita num Deus, ela acredita num divino, ela tem os seus símbolos. Nós aqui temos a cruz, nós temos a igreja, nós temos símbolos que servem de adoração, né? Para que você lembrem de outras coisas divinas ainda. Então, essa teoria do estruturalismo, ela defendeu que a sociedade ela é movida por esses símbolos. Então, ela é movida por aquilo no que ela crê. Né? Então, professor, mas uma sociedade que não tem Deus algum, não acredita em nada, uma sociedade totalmente ateia, que não acredita em nada. Como essa sociedade seria estudada pelo estruturalismo? O estruturalismo diz que essa sociedade, se ela não acredita em nada, em determinado momento ela vai criar algo místico para ela acreditar. Né? E isso faz com que ela sobreviva a coisas que ela não sabe explicar. Né? E nós temos a antropologia interpretativa, né? Que é a última das teorias analisadas por nós. Né? Então, essa teoria ela nos faz olhar para a nós mesmos, de nós mesmos. Então, a interpretativa é como eu interpreto essa cultura. Né? Então, ela vai trabalhar. O homem vive um emaranhado de significados que ele mesmo criou. Por isso, a antropologia servindo como ciência para buscar os significados. Então, teoria, nós criamos vários problemas que nós precisamos de uma ciência, no caso a antropologia, para explicar esses vários problemas que nós criamos. Então, segundo essa teoria, nós criamos coisas que nós não conseguimos explicar. E ao resolver um problema, nós criamos outro problema em sociedade.
Então, um exemplo, a mulher antes não trabalhava. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Então, quando nós lutamos, homens e mulheres, lutamos pelo direito das mulheres estudarem e trabalharem, nós criamos outro problema, que é quem fica com as crianças, já que eram as mulheres que ficavam. Então nós temos que construir creches, essas crianças irem para essas creches enquanto pais. E aí nós criamos outro problema, porque a gente deixou de criar nossos filhos, de educar nossos filhos, e nós delegamos essa educação para outra instituição, que é o Estado. E o resultado disso, tá entendendo? Então, esse emaranhado de coisas é que, segundo essa teoria, nós precisamos explicar. Ela pesquisou como as pessoas de cada cultura se definem, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês: como que vocês se definem como cultura? Se pergunte o que pensam do povo da minha cidade. E o que eu penso do povo da minha cidade? Será que não existe uma diferença aí entre aquilo que pensam e aquilo que eu penso? Claro que existe. Por quê? Porque como os outros nos veem é apenas uma imagem daquilo que foi criado sobre nós. E como eu me vejo é uma imagem criada por nós, de dentro. Então, isso significa dizer que a imagem que vão me ver vai ser sempre diferente, para melhor ou para pior, dependendo de como foi construído, do que a minha. Então, assim, como o Brasil se enxerga e como o mundo enxerga o Brasil. E como você enxerga o Brasil não significa dizer que seja a verdade, não. É só uma imagem diferente da que outros veem. Então, essas teorias chamam a atenção para nós de como eu me vejo e como os outros me veem. Né? Leitura da leitura que os nativos fazem de sua própria cultura. Então, essa leitura da leitura é a chamada desleitura. Que o que significa isso? É você olhar por trás daquilo, da sua imagem. Por exemplo, a imagem que eu julgo do Brasil é a imagem que eu vejo na televisão, nos livros, jornais, internet, etc, etc. E quem disse que esses meios de transmissão de imagem, nesse caso, são confiáveis? Quem foi que disse? Que eles estão transmitindo a verdade? Nem sempre. Quase nunca transmitem a verdade. O que cabe a mim? Cabe a mim fazer a realmente que existe, ou é um Brasil sendo vendido para mim mesmo? Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a interpretação da sociedade através dessa teoria. Bom? Então, nós estamos indo para o final dessa aula, que eu vou passar para vocês alguns pontos. Mas antes a gente tem a crítica dos paradigmas teóricos. Né? Então, a antropologia pós-moderna ou crítica é uma que tenta as outras. Ela busca politizar a relação entre observador e observado, ou seja, o antropólogo e o homem que está sendo observado. Ela tenta politizar isso, critica os modelos anteriores, todos esses que a gente viu, e propõe uma postura humanista, percebendo o caráter provisório e parcial de toda análise cultural. O que é isso? Ela, sem rotular, sem rebaixar, desqualificar, diminuir o outro, apenas porque ele é diferente. Então, essa teoria pós-moderna é uma teoria que defende que o homem ele é diferente um do outro, dependendo do lugar onde ele esteja, e que o fato de ele ser diferente faz dele tão importante como o outro que está vendo. Então, essa diferença do ser humano, segundo essa teoria, é o que há de mais rico na sociedade. É o fato de um ser diferente do outro que faz dessa sociedade, dessa comunidade, dessa sociedade, desse povo único, que faz com que haja uma contribuição para aquele outro que não conhecia. Então, resumindo, essa teoria defende que tem que ser estimulado, a diferença tem que ser estimulada,
e ela tem que ser olhada de uma postura humanista, ou seja, olhando o ser humano em primeiro lugar, sem preconceito, porque cada tem que contribuir com a outra, né? Então, hoje a gente olha para o índio, por exemplo, e vê o índio, aquele que vive lá no interior da Amazônia, atrasado. Ah, estou muito atrasado, não tem internet, não tem isso, não tem aquilo. Só que, por exemplo, como conviver com a natureza, como tirar da natureza, por exemplo, remédios, cosméticos e etc. Hoje o homem da grande cidade, o homem que está repleto de tecnologia, ele precisa desse conhecimento da mata, desses nativos, para poder retirar de lá coisas supérfluas para os dias de hoje, mas de extremo valor financeiro mesmo para as sociedades. Então, essa ideia de um povo estar na frente do outro, ou um povo estar mais evoluído do que o outro, é pura ficção desse ponto de vista da teoria pós-moderna ou crítica. Cidade, o elogio da alteridade. Professor, o que é alteridade? Alteridade é o diferente. Alter é o outro, é o diferente. Então, quanto mais diferente eu sou, mais interessante é a humanidade. Imagina só, se todos fossem iguais, nós teríamos problemas seríssimos. Apesar de predominância de determinados padrões culturais, o mesmo indivíduo é portador de referências multiplicadas no mundo. Então, aqui já trata do indivíduo global. A escola, ao longo do tempo, tem sido um espaço de desrespeito das diferenças culturais étnicas e históricas. Étnicas individuais, desculpa. O desenvolvimento de um olhar mais crítico acerca do livro didático, principalmente, pode despertar na escola a urgência de se respeitar o diferente. Então, eu posso olhar a escola como um ambiente de respeito diferente, desde que eu mude a postura da escola. Desde que a escola valorize aquele que é diferente. Então, como eu disse para vocês no início da aula, esse é o momento que nós vamos fazer a conexão entre antropologia e pedagogia, né? Trabalhando, que é o que vai acontecer na próxima aula, né? Nós estamos finalizando essa, é o que vai acontecer na próxima, da busca de respeito à alteridade ou respeito à diferença. E que diferença é essa, professor? É a diferença de olhar para o outro, de ter um outro olhar para o outro, né? Olhar para as diferenças sem pré-julgamentos, enxergar no outro qualidades independentemente de raça, cor, credo ou qualquer outra especificidade cultural. Eu olho para o outro com respeito, olhar o mundo considerando suas mudanças, né? Essa ideia de no meu tempo não era assim, meu tempo era melhor ou era pior. Olhe o mundo considerando as suas mudanças. O mundo mudou, você tinha que mudar, porque o mundo mudou, você precisa acompanhar as mudanças. Mas mais do que isso, entender a construção e proliferação das mais diversas mazelas como resultado das relações de poder arraigadas na sociedade. Então, a antropologia e a sociologia também te faz olhar para as mazelas humanas não como culpa da natureza, mas como culpa das relações humanas, de como aquele povo quis ser. Então, nós estamos vivendo hoje um problema mundial, coronavírus. Então, ninguém sabe como é que vai ser o mundo daqui para frente. Professor, mas é tão grave assim? Porque é a primeira vez na história que nós temos uma quarentena mundial. É a primeira vez que o Brasil passa por isso. Então, nós vamos ter outras formas, nós vamos ter que pensar em outras formas de relação, de poder. Não mais essa que tem aí, mas outras formas de relação de poder. Porque essas mazelas, claro, esse vírus ele veio da natureza, mas como o homem recebeu esse vírus é que fez toda a diferença. Por exemplo, a China demorando comunicar, a Itália demorando fazer a quarentena, a Espanha também demorando.
vários países esperando né? Parece que o Brasil tomou a atitude correta, foi bem mais cedo do que a gente imaginaria. Então, mas isso tudo tem a consequência de como nós vamos lidar com isso. Como é que nós vamos ser daqui para frente, né? Por quê? Porque é algo novo que ninguém nunca viu no mundo inteiro ao mesmo tempo, a não ser no momento de guerra, né? Então, eu trouxe esse texto. Esse texto é Educação, interroga, e ele responde: Educações, aprender com o índio. Eu não vou ler esse texto, está em letra miúda, mas vocês podem aumentar para poder fazer a leitura. Esse texto, ele fala basicamente de um convite que um homem branco fez ao índio para que mandasse guerreiros aprender com a escola, e o índio recusou e disse o motivo. Então, ao dizer o motivo, o índio meio que concluiu a nossa aula de hoje, né? Vocês vão ler o texto, tranquilo aí. Ele meio que concluiu a nossa aula de hoje, porque ele fala do respeito, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler esse texto, né, direitinho, e vocês vão produzir um texto relacionando sociedade, homem, educação e cultura. O mínimo de 10 linhas, né? Vocês vão produzir um texto, no mínimo 10 linhas, relacionando tudo isso aqui. Sociedade, homem, educação e cultura. Como que esse texto tratou esses pontos, vocês vão produzir um texto a partir dele, relacionando cada ponto desse, ok? Vão enviar para o meu e-mail,